nossas atividades relacionadas com as tecnologias e também no domínio da matemática consiste essencialmente, nós temos todas as manhãs uma rotina que essencialmente na maior parte dos dias é relacionada com o cálculo mental, mas que é feito no quadro, da forma tradicional, se assim poderemos dizer, mas temos também essa rotina que é relacionada com as tabuadas em que utilizamos uma aplicação do telemóvel. Basicamente, os alunos são divididos em dois grupos, em duas filas, arranjamos espaço no meio da sala, de maneira a que as filas possam estender ao longo do espaço que temos, e os alunos são organizados em dois grupos e nós colocamos lá à frente um telemóvel com uma aplicação da tabuada, em que pomos na opção de duelo e tem 3 níveis, o fácil, o médio e o difícil. Colocamos um livro à frente, de maneira a que os alunos que estão atrás não possam ver as operações que lá estão, porque se errarem os de trás terão a oportunidade de continuar e se estivessem a ver já teriam mais tempo para pensar e não seria justo. Portanto, os alunos estão na fila e vão respondendo à tabuada. Se um aluno errar, o outro que estava a competir com ele tem a oportunidade de repetir, tendo em conta já a operação ou a resposta errada que o colega deu. Após os dois responderem, vão para o fim da fila e seguem outros colegas. E depois também temos aqui a variante, a questão do comportamento quando estão na fila e que não respeitam a vez ou que fazem muito barulho, retiramos um ponto a essa equipa, anotamos no quadro e depois no final somamos, porque o jogo é até ao número 10, quando uma equipa chegar aos 10 pontos, acaba o jogo e depois vê-se quem é que ganhou e depois subtraímos os pontos que anotamos no quadro relacionados com comportamento ou outro tipo de atitudes que tenham tido. E pronto, costumamos fazer, dependendo do tempo, 2 a 3 jogos. Não costumamos fazer o fácil ou fazemos mais ao início e agora começamos pelo médio, fazemos 2 a nível médio e depois passamos para um difícil. E algumas das operações que nós vemos que os alunos demoram muito tempo a responder ou que estão a errar, nós anotamos no quadro e depois do final do jogo pegamos nota novamente nessas e voltamos a tentar explicar a forma de as resolver. A planificação tem a vantagem de nos ajudar a prever muito daquilo que poderá acontecer. Isso acaba por ser uma mais-valia porque nós muitas vezes já nos aconteceu termos que fazer uma determinada atividade porque nos pediram e nós não estávamos a contar. Então é sempre aquela questão de não sabemos que rumo é que vai seguir e por caminhos é que podemos ir. E a planificação ajuda-nos nisso mesmo. Nós temos uma descrição da atividade em si, o que é que poderá ocorrer, mas depois também temos um outro lado em que tentamos descrever o objetivo daquela planificação ou daquela atividade em específico e como é que nós vamos avaliar se de facto correu bem, se surtiu algum efeito junto dos alunos, se aprenderam alguma coisa. E depois é a questão de nos ajudar a lidar com os imprevistos. Depois também há aquela questão do tempo que a planificação tem, a designação, temos um determinado tempo para esta atividade, que depois tem que terminar ali, e nós aqui neste caso em específico desta atividade, nós designamos um tempo para a atividade, mas por vezes os alunos, ao responderem às tabuadas, respondem ao calhas, porque querem ser rápidos e querem que a equipa ganhe. E o que é que acontece? É sempre que eles erram, a equipa perde um ponto automaticamente no próprio dispositivo, no telemóvel. Então às vezes aquilo já está a demorar tanto tempo, nós temos que dizer, agora olhem para o ponteiro do relógio, quando estiver o ponteiro no 8, temos que terminar o jogo. E terminamos a essa hora e vemos as pontuações que estão até esse momento. E a planificação ajuda-nos também nisso. Nós temos este tempo, assim já temos de fazer outra coisa e, portanto, conseguimos gerir melhor as coisas. Para além, depois nos dá também outro à vontade, porque sabemos como é que as coisas poderão ou não correr, ainda que haja sempre imprevisto e que nunca compramos exatamente da forma que ali está. Essencialmente pelas próprias regras que o telemóvel tem na aplicação, pela questão de quando um aluno erra, o outro ainda tem a oportunidade de continuar e só assim é que se passa depois para as operações seguintes. E depois pela questão de ter operações diversificadas. E eles próprios têm muito em atenção a questão de quererem ganhar. E geram-se ali discussões e depois as equipas descontaram os pontos e não sei o quê. Então acho que tem a vantagem de não só permitir que haja uma variedade nas operações que são propostas, como também dá a oportunidade aos alunos que erraram de
ou melhor, a determinados alunos realizarem as operações que os colegas erraram, e depois porque também porque o meu dispositivo é pequeno, não ocupa assim tanto espaço, e nós queremos aquela barreira para os de trás não verem. É uma forma de apenas terem acesso àquela operação 2 alunos em específico e os outros não, porque até eles ficarem ali e pensarem por eles próprios. Se já estiverem a pensar antes, acaba por não ser tão real, porque não tiveram o mesmo tempo. Então é essencialmente por isso, pela questão do tamanho do dispositivo que ajuda a que nem todos vejam, pelo facto de se diversificar as operações, porque aparecem sempre operações novas, e porque é uma forma de fugir à rotina que eles têm. A primeira questão em relação aos grupos que eram formados porque eles às tantas, na primeira vez, foram um bocado ao engano, não sabiam o que é que era. Pronto, formamos 2 grupos e é o que é, mas depois, a partir de determinada altura, quando isso começou a ser uma rotina, começaram a tentar juntar-se com aqueles que poderiam responder mais corretamente, e depois seria difícil gerir, porque uns começavam a fazer birras, que queriam ficar noutra equipa, mas depois os outros não os queriam lá, porque eles não sabiam responder tão bem, se assim poderemos dizer, e essa foi uma dificuldade. E depois também a questão, nós ao início não tínhamos a tal barreira com um livro para eles não conseguirem ver, nós tínhamos previsto isso, mas depois tínhamos chegado à conclusão que aqueles que estavam a responder tinham atrás já outros na fila a ver. De facto, nós não tínhamos dito que não podiam, então estavam lá atrás, não só porque queriam ver, mas porque estavam na fila, estavam atrás do colega à espera da sua vez, e nós começámos a ver que isso não era justo, porque os de trás já tinham visto, tinham tido mais tempo para pensar e chegavam lá e era logo automático. Depois, a outra dificuldade era o facto de responderem ao calhas, e que fazia com que a equipa perdesse pontos e nunca mais saíssemos dali. Uma equipa já estava ali às tantas com os 8 pontos, porque aquilo era para chegar aos 10, e às tantas já valiam, respondia ao calhas, perdiam logo ali não sei quantos pontos. E então, algo que tivemos que alterar foi dar mesmo essa indicação de que a equipa perderia pontos se respondessem ao calhas, e por isso mais valia chegarem ali e perderem um pouco mais de tempo, mas respondessem correto, do que chegassem ali ao calhas e faziam a equipa depois ficar com menos pontos ou ficarem com menos pontos quando comparados com aqueles que já tinham conquistado. Em relação à mais-valia da atividade, acho que os próprios alunos ficam bastante entusiasmados quando realizam. Claro que depois, quando erram, ficam assim muito frustrados, e depois temos aquela questão de depois, quando voltam a acertar, de os parabenizar por isso mesmo. E depois também tem a mais-valia porque nós temos um aluno em particular que tem alguma dificuldade e depois quer responder nos 2 e depois põe a mão à frente para o colega não conseguir ver. Ele já está um pouco melhor agora nessa parte de respeitar a vez do outro, e também alguns dos alunos não têm, por serem assim mais tímidos, também por vezes não têm assim a oportunidade, ou porque eles próprios não se oferecem para se expor e para contactarem diretamente com os colegas, interagirem, porque depois eles vão lá para trás para a fila e comentam qual foi a conta que te calhou, o que é que tu respondeste, como é que erraste isso, tinhas de pensar desta maneira. Então tem a vantagem de não só lhes permitir o contacto com um aparelho que eles não estão habituados, pelo menos em contexto de sala de aula, e tanto quanto sabemos, a maioria deles, ou nenhum, tem telemóvel ainda, também não se justifica nesta idade, mas depois porque eles também depois já foram para casa falar que queriam ter aquela aplicação, e nos tablets, que acho que tablets têm, dos pais, já levaram para casa, e muitos deles dizem que, porque às vezes o professor manda de trabalho de casa, treinar as tabuadas. Eles próprios dizem, porque o professor enviou por e-mail para os pais o nome da aplicação. E então eles em casa têm treinado as tabuadas e dizem que já estão melhores, e de facto acho que isso é uma mais-valia, porque permite continuar com a rotina de cálculo mental que nós temos, mas de outra forma. O espírito de equipa, um pouquinho a competição, e ligando às tecnologias. Pronto, eu acho que a escola cada vez há uma maior necessidade de se adaptar aos alunos, mas que acho que não se pode generalizar a mesma metodologia para todas as escolas, depende dos grupos. Eu posso referir que no ano passado estive a fazer um estágio num grupo que era um contexto completamente diferente deste, era mais tradicional, um contexto socioeconómico mais baixo, e então se estes aqui não têm assim muito recurso à tecnologia, pelo menos de uma forma tão evidente, lá não tinham mesmo nada de todo, e era muito difícil quando desenvolvíamos um trabalho dessa forma, porque
era um contexto mesmo muito diferente, em termos de comportamento, isso tudo levava-nos muito tempo. E então a abordagem que tínhamos não poderia ser a mesma que estamos a ter agora, que estes miúdos são muito mais participativos, sabem mesmo muitas coisas, são interessados, o contexto é outro. E então acho que essencialmente tem que haver uma adaptação do professor à escola e depois em relação ao grupo em particular com o qual está. Não só na própria abordagem, na metodologia que utiliza, se é mais positiva, se é mais dos alunos interagirem e procurarem e construir o seu conhecimento, mas também na forma como interage com eles, o tipo de relação que desenvolve, se é mais afetiva, se tem que ser mais assertivo, por exemplo, neste aqui nós temos de ser assertivos, mas damos muita liberdade, eles conduzem muito a aula em função das respostas e dos conhecimentos que têm. Nos outros não, tinha que ser mais direcionado, ali a chamar a atenção e não podíamos dar ali, nós aqui com eles tem um momento de trabalho, mas depois também há a questão da afetividade, e depois dão-nos abraços e depois querem brincar connosco e fazer trabalhos extra, mostrando os interesses deles nos outros. Já não podia ser assim tanto, porque se nós dávamos um bocadinho, pareciam que já tinham ali uma confiança que já não nos respeitavam. E nós corremos esse risco ao início e depois para o fim já era muito difícil.